por exemplo, quando a gente fala em emagrecimento, existe uma infinidade de substâncias que vão interferir no ganho ou na perca de peso. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa que precisa emagrecer achar que tem um problema de tireoide. E aí, às vezes, ela tem um problema de tireoide. E aí ela acha que agora resolveu o problema dela, porque afinal de contas eu tenho aqui um hipotireoidismo, uma deficiência de hormônio, e era isso que estava fazendo eu ganhar peso. Só que daí você trata o hipotireoidismo e a pessoa não perde mais do que 3 a 5 quilos. Por quê? O ganho de peso do hipotireoidismo é de, no máximo, 5 quilos. Ou seja, o ganho de peso é multifatorial. Existem vários fatores que vão estar contribuindo. Então, o cuidado que a gente tem que ter, às vezes, é até para não criar uma falsa ilusão para o paciente de que, tá aqui achei a causa do teu ganho de peso, é a tua tireoide. Ela pode estar contribuindo, mas sempre tem mais coisas. Então, nem tudo é só você olhar ali o valor de referência do exame, tá alto, tá baixo, você tem que olhar todo o conjunto da obra. Um exame alterado só não vai te dar um diagnóstico, você tem que olhar todo o contexto daquele paciente. Por exemplo, existem situações que o uso de algumas medicações pode interferir nas dosagens hormonais. A pessoa não tem um problema na produção daquele hormônio, sim, é um medicamento que ela está usando. Então, por exemplo, se você pega um paciente que tem lá uma alteração no TSH, que é o exame usado para avaliar a tireoide, e esse TSH está muito baixo. Num primeiro momento, você vai pensar que ele tem um hipertireoidismo. Mas se esse paciente estiver fazendo uso de corticoide, pode ter uma baixa do TSH pelo uso de corticoide. Então, ele não tem um hipertireoidismo, ele tem uma alteração de TSH pelo uso de corticoide, são coisas diferentes. Então, é muito mais do que olhar um exame e dizer se está alto ou se está baixo. Tem que saber o porquê, o que está acontecendo para interpretar aquele exame. Tanto é, Matheus, que em medicina tem uma máxima que diz o seguinte: a clínica é soberana, os exames são complementares. Às vezes a gente vê o contrário. A pessoa chega no consultório e ela te pede assim: doutor, eu quero fazer um monte de exame. Calma, vamos conversar? Me conta o que você sente. Eu quero fazer um check-up. Não existe check-up hormonal. Você não sai dosando todos os hormônios que existem no corpo humano, porque senão você corre o risco de pegar uma interferência laboratorial e criar uma doença onde não existe, sabe? Então, primeiro a gente tem que ouvir o paciente para tentar montar um raciocínio clínico, para depois você complementar esse raciocínio com os exames. Então, os exames vão ser algo assim mais confirmatório, mas antes tem que ter um raciocínio clínico por trás.